Irmãos, e nós continuamos a exposição do livro dos Salmos 132 com muita alegria. Nós ficaremos com saudades. Depois de mais de 6 anos expondo esse livro, nós teremos saudades. Salmo de número 132. Nós vamos convidar o povo de Deus para descansar e se colocar de pé quando nós leremos alternadamente a palavra de Deus. Salmo de número 132, por favor, leiamos de forma alternada o texto sagrado quando diz da seguinte forma: Cântico de romagem. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações. De como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jará. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua boca. Amém. Os queridos podem assentar? Oremos mais uma vez. Senhor Deus Santo, a nossa alegria é ouvir a Tua voz. Nós já cantamos ao Senhor, já oramos, já participamos da Tua mesa, mas agora, Senhor, nós queremos nos aquietar no mais íntimo do nosso ser, para sermos trabalhados pela obra do Teu Santo Espírito. Senhor Deus, o Senhor nos trouxe até aqui, não nos deixe sair como nós entramos, mas quebra em nós, ó Deus, as coisas que precisamos ficar livres delas. Tudo aquilo que não for Teu, ó Deus, transforma hoje, nos dá o privilégio de, ao sairmos daqui, o nosso coração ter a certeza que passamos um momento com o Senhor. Que o nosso rosto, ó Deus, brilhe algo diferente, e que as pessoas com as quais nos encontrarem nos perguntem: o que é isso? E nós possamos responder: é o amor de Deus em Cristo Jesus, que brota, que se refaz na minha vida. Ó Deus, que seja assim no meio do Teu povo, que foi comprado para Ti mesmo, por um pacto irrevogável, Senhor. Em o nome de Cristo, aquele que consumou o pacto, é que nós te oramos nessa noite. Amém. Irmãos, esse salmo é um lamento para que Deus cumpra as suas promessas para com o rei Davi. Não só o rei Davi, mas a sua descendência, porque, irmãos, lamentavelmente, algumas pessoas no meio cristão ainda esperam os cumprimentos literais das promessas feitas a Davi. Irmãos, nós precisamos ir a Colossenses 2:16, 17, que diz assim: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, todas as coisas no Velho Testamento, todas, indistintamente, apontam para um ponto focal: Cristo Jesus. É o afunilamento, todas as coisas. Então, havia alguns costumes: não coma isso, não beba aquilo, no Velho Testamento.
cumpridas as leis cerimoniais em Cristo, para nós vale a lei moral, o decálogo, os 10 mandamentos. Mas todas as leis cerimoniais desembocaram em Cristo e elas estão cumpridas em Cristo. As promessas feitas a Davi quanto ao templo, quanto a Jerusalém, quanto à sua descendência, ou elas se cumprem em Cristo ou elas falharam. Então, irmãos, eu vou repetir isso aqui. As promessas a Davi quanto ao templo, a Jerusalém e a sua descendência, ou elas têm cumprimento cabal em Cristo ou a Bíblia falhou. Bom, como as Sagradas Escrituras jamais vão falhar, todas as promessas de Deus, todo o pacto da graça desemboca em Cristo. Quando nós vamos lá para o proto-evangelho, em Gênesis 3,15, nós lemos: nascerá da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E ali então, nós saímos do pacto das obras, aonde Adão seria salvo se obedecesse, pelo pacto da graça. Deus vai salvar por um amor que nós não conseguimos alcançar o tamanho dele. Mas os homens não merecem salvação. Saiu-se do pacto das obras para o pacto da graça. E desde lá, nós vivemos um único pacto com uma série de dispensações. São roupagens novas desse pacto com pessoas aonde vão sendo reafirmados os pontos desse pacto. Graça, favor imerecido, misericórdia. Deus não nos dá aquilo que merecemos, que é a sua ira. A não ser que para alguns dispensacionalistas que ainda esperam Cristo no milênio, queridos, e é bom que a igreja saiba que essa palavra milênio não existe na Bíblia. Algumas pessoas que ainda esperam um milênio, um Cristo reinando na Nova Jerusalém, com os sacrifícios voltando no templo. Sim, irmãos, algumas pessoas hoje, no meio evangélico, esperam que Cristo vai voltar, Ele vai restaurar o templo de Jerusalém, os sacrifícios vão voltar. Pasmem, nós não cremos em absolutamente nada disso, porque isso está fora das Escrituras. Vamos abrir Hebreus capítulo 9, os versos de 11 até 14, de forma alternada, por favor. A carta aos Hebreus, capítulo 9, os versos de 11 até 14, de forma alternada. Irmãos, de forma pausada, para tentarmos absorver o máximo do que diz o texto. Diz assim, Hebreus 9, de 11 a 14. Mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não por feito por mãos, isto é, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Bom, irmãos, o autor aos Hebreus está nos dizendo que o sacrifício de Cristo foi perfeito e foi cabal. Não existe mais nada a ser feito. Porque se alguém tem alguma coisa melhor do que o sacrifício do Filho de Deus, puxa vida, parabéns. Irmãos, pasmem. Uma igreja dita aí no meio evangélico está voltando com os sacrifícios tipificados nas suas celebrações. Isso, irmãos, é heresia, isso é blasfêmia. Quando você quer oferecer para Deus algo que Deus já recebeu. Ou o sacrifício de Cristo é suficiente, irmãos e amigos, ou... Bem, aos queridos que são cristãos e aquele que Deus trouxe aqui hoje para ser convertido pela sua palavra, pela profecia bíblica, que seja bênção então e não maldição, pense nisso. Jesus Cristo é o resumo do pacto de Deus com a sua vida, do que já aconteceu, porque senão você não estaria aqui, do que está acontecendo na sua vida agora aqui e do que vem a partir daqui. Jesus Cristo é o sentido completo. Portanto, o que o texto nos fala sobre os cumprimentos tem a ver
com a herança de Davi, mas tem a ver com sua vida. Tem a ver com a sua vida. Irmãos, eu louvo a Deus pelas orações que nós vamos ouvindo no decorrer do culto. E foi feita uma menção numa oração do oficial da igreja sobre 2 de Timóteo 2,13, que diz assim: se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. O Deus que nós servimos continua sendo Deus fiel, porque ele não se compara conosco. Se nós não conseguimos cumprir a parte do pacto, ele providenciou em si mesmo o cumprimento da parte que era nossa. Então é sobre isso que nós queremos falar, para que você alimente o seu coração, porque às vezes nós olhamos para trás e dizemos: puxa vida, mas eu não fiz nada direito. E é verdade, é isso mesmo. Mas o Senhor tem providenciado aquilo que apara e que acerta a nossa vereda. E tudo aquilo que apara e acerta a nossa vereda se chama Cristo Jesus. E é por isso que, quando nós compreendemos, nós dizemos: Ele é o amado da nossa alma. Deus cumprirá as suas promessas a Davi e a você, em Cristo, zeloso servo de Deus. Deus cumprirá todas as promessas feitas a Davi e a você, em Cristo, zeloso servo de Deus. Por favor, vamos ler os versos de 1 a 6 do Salmo de número 132 mais uma vez. Diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Muito bem. Irmãos, existem vários gêneros literários. Nós estamos diante de um poema, de uma música. E existem várias motivações para que alguém escreva um texto. Nesse caso, esse texto é um texto de lamento. Sabe aquela música, deprê, que só de você começar a escutar já dá um baixo assim? É mais ou menos o estilo dessa música. É o pano de fundo de tanta coisa que o povo tinha esperado e que o povo falhou e que agora está... o pano de fundo é esse. Muito bem. Os versos de 1 a 5 são parte de um apelo, de um lamento de sofrimento pelo rei. O rei é um servo de Deus. Sabe quando a igreja começa a orar por um servo valoroso de Deus, lá do Amazonas, que ninguém conhece? Isso é maravilhoso, né? Aí vem no grupo da igreja dizendo assim: olha, nós estamos orando pelo seminarista fulano de tal, porque sofreu um acidente, nós estamos... Não é assim? Pelo presbítero fulano de tal, que tal. Servos valorosos sempre despertaram a comoção do povo de Deus em ir à presença de Deus por essas pessoas. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta: alguém oraria por você como servo fiel? Se você entrasse numa problemática terrível na área de saúde, etc., a igreja se reuniria para orar por você como servo fiel? Dorcas, quando falece e Pedro chega, as irmãs chegavam com os bordados de Dorcas e falavam assim: Pedro, ela fez isso para nós, Pedro, ela nos ajudava, Pedro. E Pedro então intercede por Dorcas e daqui a pouco chega com ela vivinha e diz assim: ela vai viver um tempo mais com vocês. Alguém intercederia pela sua vida, meu irmão? Alguém intercederia pela sua vida, minha irmã, por aquilo que você tem sido para o povo de Deus? Queridos, os que passam en passant pelo texto bíblico podem até pecar, pensando que é fácil, né? Ah, mas o rei era um homem rico de projeção, é por isso que estão orando por ele. Mas o salmista, ele foca em Davi, não como rei, mas como servo que recebeu as promessas de Deus. Veja no final do verso de número 1, em todas as suas provações. Quando jovem,
Davi matou um leão, um urso, lutou com um gigante, fugiu de Saul. Quando adulto, ele enfrentou um filho louco. Davi foi provado e ele venceu. Meu irmão, as suas provas que têm vencido, têm sido um exemplo de servo de Deus. As provas pelas quais você tem passado e tem vencido, dão exemplos de que você é um servo de Deus. Tem um versículo que nós gostamos muito lá em casa, Provérbios 24:10. Se te achas fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Sabe, irmãos, estamos vivendo um tempo que é bonito, é moda você ser dodói. Qualquer coisa o sujeito desmonta. As Sagradas Escrituras estão chamando pessoas a serem intrépidas, valorosas e de valor. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Lave o rosto e siga em frente, marche. Você tem sido forte e corajoso então pelo seu Deus, em nome do Senhor que te prometeu: eu vou confirmar as promessas da minha palavra, porque eu sou o Deus fiel dessa palavra. Foi orado aqui hoje, nesse culto: Senhor, nos perdoe, porque nós duvidamos, nós somos incrédulos. Nosso irmão Pedro orou assim: perdão, Senhor, porque nós duvidamos das tuas promessas. Davi, com todos os defeitos e paixões de um homem pecador, né, irmãos? Mas ele deixou um legado de servo zeloso. Os versos de 3 a 6, esse homem diz assim: eu não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Nós ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Esse homem, com todos os defeitos, ele era um homem zeloso. Então, Davi, conforme a narrativa de 2 Samuel, capítulo 7, ele ficou por deveras incomodado quando ele tinha uma casa confortável e a arca da aliança, sabe Deus onde andava. E ele vai atrás, em casa. Leia 2 Samuel, capítulo 7. Davi se preocupava com o símbolo da aliança de Deus consigo. Lembra que nós falamos várias dispensações? A entrega da arca é uma dessas dispensações, para que se confirmasse Deus conosco. A arca é um tipo de Cristo. Cristo é Emanuel, Deus conosco. Davi ficou preocupado, e ele preocupa-se então: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto que é necessário Deus te acrescenta. Davi já vivia com esse mistério na sua vida. Davi era um pecador? Claro que era, mas muito bem sucedido, né? Muito bem sucedido. Irmãos, algumas pessoas de forma desonesta olham para Davi, para os pecados de Davi, e querem justificar os seus pecados na vida do homem segundo o coração de Deus. Está vendo só? Olha lá, Davi adulterou, como se isso fosse motivo para que você fizesse a mesma coisa. Seja honesto, porque Davi colheu tristes e amargas consequências pelo seu pecado, e se ele pudesse voltar atrás, ele não teria feito. Então, quando você olhar para esse homem de Deus, não olhe para ele como um pecador a ser seguido como pecador, e sim como um homem segundo o coração de Deus, que com todos os seus defeitos, se preocupava em primeiro lugar com as coisas de Deus. Deus cumprirá, irmãos, as promessas. Nos versos 5 e 6, o servo zeloso foi atrás. Não é ficar a ideia, né? Não, começou no mundo das ideias, materialize. Porque, queridos, não é só de palavras, mas de vida e amor materializado que nós promovemos a glória de Deus. É naquilo que nós fazemos, além do discurso. Ouça esse texto, o Evangelho segundo São Lucas 18, 27 a 30 diz assim: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, o que não receba do presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna.
Meu irmão querido, Deus cumprirá as promessas a Davi e a você. Não ache que você deixou e tem passado por coisas muito grandes por Deus, porque você não vai ficar sem recompensa de nenhuma delas. Deus não é devedor de ninguém. Deus cumprirá suas promessas a Davi e a você, em Cristo, a sua descendência sendo fiel ao pacto. Deus cumprirá a sua descendência sendo fiel ao pacto. Versos de 7 a 12, por favor, queridos, leiamos. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. E o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Até aí. Dos versos de 7 a 9, o cantor está chamando a multidão que está indo para Jerusalém, subindo os degraus, subindo até Jerusalém, em romaria, para entrar na casa de Deus. No verso de número 7, adorar. No verso 7, no final, ele diz assim: adoremos ante o estrado dos seus pés. Irmãos, onde entrou o interesse no povo de Deus? Porque Davi não está dizendo assim: olha, vão lá para a igreja que nós vamos fazer a campanha dos 318. Nós vamos botar Deus na parede para Deus fazer a nossa vontade. Onde é que entrou esse troço na igreja? Porque as Sagradas Escrituras estão nos ensinando, é o contrário. Vamos à casa de Deus para adorá-lo. No Salmo de número 131, nós aprendemos que uma das características do verdadeiro adorador não é querer sugar, né? Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para contigo, Senhor, ou para comigo. Eu aprendi que eu não tenho que ficar tentando tirar de Deus. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. É isso que Davi está dizendo. Vamos subir ao templo para adorar. Houve um desvirtuamento na história. Muito bem, mas quantos têm ficado em casa? E quando se interessam é para pedir então para tirar? Aqueles que vêm para adorar, irmãos, são ditos no texto bíblico. Veja o verso de número 9, está dito assim: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus. Os fiéis são esses que vêm à igreja para adorar a Deus. A nossa preocupação tem que ser a adoração. Pessoas que têm intimidade com Deus, irmãos, qualquer um pede, mas os fiéis são diferentes. Meu irmão, o quanto da sua oração tem pedidos? Quanto tem? O quanto da sua adoração tem louvor, adoração e ações de graças? O quanto tem? O quanto você pede pelos outros? Porque a maturidade cristã, ela tem essa característica. A partir do momento que você desenvolve intimidade com Deus, que você desenvolve confiança em Deus, você para de ficar pedindo por você. Você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, você passa a orar pelos outros, você passa a se preocupar com a glória de Deus, porque se você estiver debaixo da glória de Deus, o que vai te faltar? É isso que o salmista está fazendo com o povo, irmãos. A nossa fé bíblica reformada é aliancista, queridos. A nossa fé bíblica reformada é aquela que o apóstolo Paulo diz: eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa fé aliancista crê que nada pode frustrar essa aliança bendita.
E nós não cremos na bênção só para nós, não. Nós cremos no pacto da graça sobre os nossos filhos, queridos. Irmãos, é uma maravilha, uma maravilha. Você olha para um neto, cada arte que o bichinho faz, você dá uma volta, já é interesseiro, você precisa ver aquela coisa daquele tamanhozinho, interesseiro, pecadorzinho, né? Aí você olha e fala assim: oh Deus, ainda bem que tem uma aliança sobre essa vida, é um pacto sobre a vida dele maior do que ele sabe. Quando nós estamos batizando as nossas meninas aqui, os nossos nenéns na igreja, que coisa tremenda, irmãos, é essa aliança. Veja o verso número 10, veja o verso número 10. Por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Quando nós cremos, então, como é que Deus me abençoa? Só o Jeová? Não, a família, os filhos e os filhos dos filhos. Irmãos, quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus do salmista, que ele diz assim: agora eu sou velho, mas eu já fui moço, e eu jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu sirvo a um Deus que cumpre a palavra dele. Irmãos, o verso de número 11, ele é tão messiânico que ele causa emoção. O Senhor jurou a Davi com um firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da sua carne farei subir para o teu trono. A promessa de que o Messias viria da raiz de Davi. Mas, irmãos, como pode o Messias vir de um adúltero arrependido como Davi? Como pode vir o Cristo de uma gentia moabita, Ruth? Como pode vir de uma prostituta, Raabe, convertida? É isso aí. Davi era um adúltero convertido. Ruth era uma moabita convertida. Raabe era uma prostituta convertida. Essa é a palavra, redimidos, todos, gente pequenininha, na raiz do Cristo. Nos dias em que eu escrevi esse sermão, irmãos, eu era avô mais uma vez, quando a Julinha estava nascendo. Eu não merecia a Julinha, e eu não mereço a Júlia, mas todos que tentavam nos acusar tinham que ver Deus nos abençoar. Mais um neto, e no dia que eu vi aquela coisinha mais enrugada do mundo, porque neném nascido no dia não é bonito não, sabe, irmãos? Não adianta querer não, mas você diz assim: é a herança do Senhor, continua sendo bênção. E todas as pessoas que tentaram nos acusar tiveram que ver que Deus nos abençoou. Deus é fiel, irmãos, não porque nós somos fiéis, Ele é fiel porque Ele não pode negar a fidelidade sobre aqueles dos quais, ou sobre os quais Ele começou uma boa obra. Como é que é mesmo, irmãos, Isaías 1, 19 e 20? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra, mas se não quiserdes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Leia comigo o verso 12 agora. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre. Irmãos, a aliança, ela tem os dois lados. Deus faz, e nós temos a nossa responsabilidade. Se nós formos obedientes, se nós ouvirmos, nós comeremos do melhor dessa terra. Você às vezes para refletir na quantidade de coisas que deixou Deus à nossa disposição e que nós não nos valemos delas? Quantas coisas! Ao invés de desfrutar de tudo, nós vamos teimar em fazer do nosso jeito. Davi está dizendo assim, o Senhor está dizendo a Davi: Davi, se a tua descendência me temer, Davi, eles vão comer do melhor da terra, eles vão permanecer no trono para sempre. Irmãos queridos, eu gostaria que vocês parassem para escutar isso agora. Nós não somos fatalistas, hein? Nós não acreditamos que o Deus soberano pega na mão de alguém, inclusive para fazê-lo pecar. Nós não cremos nisso, hein?
Então, se a descendência de Davi tivesse sido fiel ao Senhor, estariam reinando no trono. Eles não cumpriram a sua parte da aliança e receberam o peso da mão de Deus e foram parar no cativeiro, e isso é consequência de pecado, e Deus não é o autor do pecado nas nossas vidas. Cuidado, hein? Cuidado com a sua visão da total soberania de Deus, quando sai do que é proveitoso para se tornar pernicioso. Bom, e aí a promessa falhou, porque a descendência de Davi não está mais no trono. Não, irmãos, Deus cumpriu de novo a promessa, quando os homens não cumprem a promessa. Cristo Jesus, a raiz de Davi, se assentou no trono para sempre. Jesus Cristo reina sobre o povo de Deus, daqueles que são fiéis e sinceros, verdadeiros adoradores. Cristo continua reinando sobre o seu povo, agora e para todo sempre. Então, meu irmão, quando você olhar para dentro da sua casa, minha irmã, quando você olhar para dentro da sua casa, para os seus filhos, netos, irmãos, pais, existe algo sobre eles, existe algo sobre a nossa família que é muito maior do que nós possamos alcançar. Não abra mão dos seus familiares enquanto houver vida. O texto de Lucas que nós lemos disse assim: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Pela sua descendência, enquanto houver vida, espere pelo Senhor. Pela sua descendência, enquanto houver vida, espere pelo Senhor. Ore. Em último lugar, Deus cumprirá as suas promessas a Davi e a você, como servo. Na cidade de Davi, em Jerusalém, o ungido governará. Deus cumprirá as suas promessas para Davi, para você, em Cristo. Na cidade de Davi, Jerusalém, o ungido governará. Versos de 13 a 18, leiamos, por favor. Pois o Senhor escolheu a Sião, nós não podemos negar que existam lugares mais bonitos que Belo Horizonte. Nós não podemos negar isso. Todavia, nós amamos Belo Horizonte. Nós achamos as Gerais, as Alterosas, um lugar fantástico, não é verdade? Belo Horizonte é um lugar muito legal. Aqui em Minas eu aprendi alguns provérbios extraordinários. Coruja que não gava o toco, fogo nela, né? E essa expressão, irmãos, é tremenda. Aos jovens que querem fazer entrevista de emprego, recolocação, não chegue falando mal da sua empresa passada, não chegue detonando tudo. Se você não colocar valor no seu background, naquilo que você passou, provavelmente você nunca vai acumular nada que sirva para frente. Normalmente o problema não está nas coisas, mas em quando nós não conseguimos valorizar nada daquilo que nós temos. Pessoas que não valorizam a sua casa, o seu trabalho, a sua família, a sua igreja, são pobres. O povo judeu aprendeu a amar a Deus a duras penas. O povo judeu aprendeu a amar Deus pela graça. Eles viam o amor de Deus que foi concedido. Versos 13 e 14, diz assim: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. O povo judeu passou a entender, depois do cativeiro, que eles tinham que adorar apenas a Yahvé. E aí, queridos, Deus escolheu Jerusalém para ser a sua cidade. Sabe qual era o sinal que Yahvé, o Todo-Poderoso, escolheu a Sião? Sabe qual é o sinal? Ele fez ali o seu lugar de morada com os homens. Ali ele escolheu o local para ser feito o templo.
Jerusalém era a capital de Deus. Mas quando a perversidade se torna tal, aquele que é 3 vezes santo retira a sua glória do templo e Icabode. Vê-se a glória subindo pelo monte e indo embora. Quando Deus retirou de Jerusalém a sua glória, o que restou de Jerusalém? Uma cidadezinha como qualquer outra no mundo inteiro. Mais nada. O templo não valeu nada, arrasou-se o templo, a cidade caiu nas mãos dos inimigos. Por quê? Porque a glória de Deus foi embora. Meu caro ouvinte, você precisa se converter hoje. Você precisa se converter hoje. O que você acha que pode existir de melhor na sua vida? É a escolha de Deus. É você valorizar aquilo que Deus tem feito no seu coração, porque se Ele te trouxe até aqui, Ele tem trabalhado na sua vida. Se renda cada vez mais a isso. Hoje, não é Jerusalém, mas esse é o local de morada de Deus, porque o Espírito de Deus habita nos crentes. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que o Espírito de Cristo habita em vós? Então, hoje nós somos morada do Deus Altíssimo. Não é Jerusalém mais, não é um templo feito por mãos, mas é o nosso coração. Hoje, as pessoas são habitadas pelo Santo Espírito quando no batismo confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então veja os versos 15 e 16. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Onde a bênção do Senhor estiver, os seus fiéis terão pão. Sim, não faltará salvação, não faltará a doce e poderosa companhia de Deus. Aonde o Senhor estiver, e aonde Deus estiver, verso 17, ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Ali haverá força, haverá uma lâmpada. Qual é a lâmpada que Deus usa, irmãos? Onde o povo de Deus estiver, Deus preparará a exposição das Sagradas Escrituras, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Verso 18, o salmista diz assim: cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Por Cristo, os inimigos dos fiéis e sinceros serão cobertos de vexame. Sobre esses inimigos o seu reinado se estenderá. Onde a promessa de Davi se cumpre de Jerusalém agora, irmãos? Aonde é que a promessa de Davi se cumpre agora? Hebreus 12, 22 diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia. Sabe o que é hoje Jerusalém? A igreja de Cristo. Sabe o que é o santo templo? É o seu coração. A morada do Deus vivo é o corpo dos seus servos. Um dia nós reinaremos com Cristo nessa terra, porque aguardamos o cumprimento cabal do seu retorno. Jesus não virá mais como pobrezinho servo sofredor. Ele virá como rei em todo o esplendor e glória. E quando nós ouvimos o presbítero orando lá na Santa Ceia, dizendo assim: Maranata, vem Senhor Jesus. Irmãos, agora nós o aguardamos então com todo esse esplendor. Meu irmão, minha irmã, o quanto você está ansiando pela vinda gloriosa de Cristo? Quanto você o aguarda de fato e de verdade e não está de braços cruzados para isso? Como fiel, tal qual Davi, como foi Abraão, Cristo já reina e governa a sua vida? O quanto Cristo governa na sua vida é o quanto você tem trabalhado para Ele como seu servo. Às vezes nós estamos tão enfrunhados nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades, que nós paramos de fazer aquilo que temos que fazer. Nós ficamos como que paralisados. Faça o seguinte: continue, não pare,
de louvar, adorar e trabalhar para a glória de Deus. Vamos concluir, né, irmãos? Vamos concluir. Deus cumprirá as promessas a Davi, todas. Ele é zeloso. E Deus cumprirá também as promessas para todos os seus servos zelosos. Deus cumprirá suas promessas na cidade de Davi, Jerusalém. O ungido governará, Cristo governa. Deus continuará fiel à sua descendência, enquanto essa descendência for fiel ao pacto. Sim, Deus continuará. O Senhor é rei. Quem, pois, ousará resistir à sua vontade, desconfiar do seu cuidado, murmurar contra os seus sábios decretos, ou duvidar de suas promessas de rei? Josias Conder disse isso. Deus cumprirá suas promessas, pois do contrário, Ele não poderia ser o único Deus vivo e verdadeiro. A questão é, o quanto você pode confiar, crer, esperar e trabalhar por essas promessas. Até agora tudo legal. Deus cumprirá as suas promessas para com Davi e para com você, ok? Mas agora a questão é, o quanto você crê nisso, o quanto você espera por isso e o quanto você está trabalhando por isso. Porque quando o Senhor veio a primeira vez encarnado a esse mundo, Ele não escolheu nenhum discípulo desocupado, nunca. Na segunda vez que Ele vier, Ele não reconhecerá como servo seu ninguém que não estiver trabalhando para a sua glória. Meu irmão, eu gostaria de lhe pedir para ir para casa pensando num dos lemas da Reforma Protestante. Norma credente et agenda. Aquilo que eu creio, eu faço. Às vezes nós estamos falando que cremos. Tire a sua máscara. O que você tem feito? Não adianta dizer que creio e não faço. Aquilo que creio, faço. Deus cumprirá suas promessas para com Davi e para com os seus servos. Ok? O que você está fazendo em decorrência disso? Vamos ficar de pé, queridos? Oremos. Amado Deus e eterno Pai, se nós olharmos, ó Deus, para o passado, é uma maravilha lembrarmos de Josué com 110 anos morrendo, conforme falamos hoje, e Josué para tudo diante daquele povo e diz assim: eu estou indo pelo caminho de todos os homens, eu vou morrer, mas eu quero dizer para vocês, nenhuma das promessas de Deus caiu por terra. Tu és o Deus fiel, Senhor, e aqueles que se dispõem a provar de uma vida aos teus pés, podem dizer que o Senhor é o Deus fiel mais do que um plástico pregado no carro, mas nós podemos dizer por aquilo que temos vivido com o Senhor. Se as lutas são grandes, se o peso, ó Deus, da impiedade das pessoas é grande, o nosso Deus é maior do que tudo isso. Senhor nosso Deus, nessa noite nós ouvimos que o Senhor é Deus fiel para cumprir as promessas feitas a Davi e aos seus servos. Que o Senhor nos leve para casa, ó Deus, para poder crer nisso de verdade, para levantar a cabeça e para trabalhar, porque nós temos que fazer valer, ó Deus, aquilo que cremos. Porque o que adianta crer, ó Deus, se a nossa vida não muda, se não tomamos decisão? Ah, Pai, que o Senhor tenha prazer na nossa vida. Se o Senhor é fiel, o que nós temos feito como servos que devem ser reconhecidos como o texto? Servos fiéis, remanescente do Senhor. Que o Senhor nos leve para casa pensando nisso, que o Senhor nos abençoe, porque nós somos o teu povo, o povo da aliança, o povo do pacto, e nós somos um povozinho, né, Senhor? Que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e essa é a causa de nós não sermos consumidos, porque se o Senhor não tivesse paciência conosco, oh Deus, tem misericórdia, Pai, somos o teu povozinho, o vermezinho de Jacó, mas o Senhor nos ama com um amor irrevogável em Cristo, e por isso nós te damos graças nesse nome maravilhoso. Amém.